Olá, meus amores do nono ano! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de literatura! Meus lindos, na aula anterior nós falamos sobre Machado de Assis, sobre o bruxo do Cosme Velho, falamos sobre a biografia, falamos a importância deste escritor e hoje, como eu havia falado anteriormente a vocês, nós vamos falar a respeito do alienista. Meus lindos, antes de nós começarmos, eu só quero mais uma vez lembrá-los que eu não estou aqui para fazer resumão, para falar sobre os personagens, para trazer caracterizações, para fazer perguntas e respostas sobre a obra. O que eu vou fazer aqui é um breve relato e principalmente propor uma discussão, uma grande reflexão a respeito deste tema. Mas eu não estou aqui para fazer resumão. Vocês sabem, né, que desde o primeiro bimestre eu sempre tentei incentivá-los a ler. Eu sempre tentei incentivá-los ao máximo para vocês se aventurarem nessa viagem que se chama leitura. Porque sempre que nós lemos algo, sempre isso acaba se transformando, ou seja, isso acaba transformando o nosso eu, isso acaba transformando o nosso conhecimento de mundo. Afinal, uma leitura sempre vai ampliar o seu conhecimento, a sua criatividade, os seus vocabulários também. Afinal, vocês sempre estarão ali se deparando com termos, vocabulários desconhecidos. Então a leitura, meus lindos, eu sei que para alguns acaba sendo incômodo, mas eu espero, né, que ao longo destes bimestres eu tenha passado ali um pouquinho do amor que eu sinto pela leitura e incentivá-los a realizar leituras de livros, não só os obrigatórios, né, mas outros livros também, tá bom? Então hoje o que nós faremos aqui é discutir um pouquinho a respeito do alienista, mas como vocês sabem, vocês deverão ler, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelo começo, né? Sobre a obra, essa obra foi publicada no ano de 1882, ela possui 13 capítulos. Professora, mas o nosso livro é todo diferente. É porque o livro de vocês nada mais é do que uma adaptação. Por quê? Porque a obra original é uma obra que possui vocabulários específicos e isso poderia causar um desconforto naquelas pessoas que não têm o hábito, não têm o costume, não têm o amor por essa leitura mais complexa, né? Como vocês são muito novos, né? Nós não podemos obrigá-los ali a ler realmente o conto original, porque isso poderia ser uma grande tortura e isso poderia fazer o que eu não queria que fizesse, que é, no caso, causar um mal-estar e uma visão ruim do Machadão, né? Muitos alunos que não compreendem a magnitude do Machado de Assis acabam julgando sua obra e falando, ai, que obra chata, nossa, que obra insuportável, mas não é que a obra seja chata, é porque você acabou lendo numa idade, né, que não deveria, né, ou seja, você acabou lendo muito cedo, né, alguma obra do Machado de Assis original e por isso que alguns alunos, né, quando eu falo ali sobre Machado de Assis, acabam contorcendo o nariz, falando, ai, que coisa chata, nossa, insuportável, mas não é, é por conta dos vocabulários, né? Então por isso que nós indicamos ali as histórias em quadrinho, para vocês se sentirem mais próximos da obra e para que vocês conseguissem ali se aproximar mesmo melhor, de uma maneira mais prazerosa, tá bom? Mas como eu já deixei muito claro para vocês, se preferirem, vocês podem sim ler a obra original, não tem problema algum. Inclusive eu já até enviei o link, né, para aqueles que tiverem vontade de ver e de enfrentar esse obstáculo. Bom, então, como nós já vimos aqui, 13 capítulos. A obra, gente, ela é muito discutida. Por que essa obra é muito discutida? Por que o alienista acaba sendo muito discutido por vários críticos literários? Porque alguns críticos literários apontam essa obra como sendo um conto, enquanto outros críticos literários apontam essa obra como sendo uma novela. Então o gênero textual que o alienista acaba tendo, né,
acaba sendo muito controverso. E isso é muito bom nos vestibulares, porque os vestibulares adoram perguntar sobre essa questão. E aí, qual é a resposta certa? A resposta certa é exatamente essa que eu estou falando para vocês, que existem muitos debates a respeito do gênero literário que essa obra magnífica acaba pertencendo, tá bom? Olha o Machado de Assis ali sendo tão maravilhoso que até hoje nós continuamos discutindo e tentando definir. Lembra que eu falei que nós não temos uma definição própria para o Bruxo do Cosme Velho? Afinal, ele pertenceu a várias escolas literárias? Pois bem, o conto dele ou a novela dele também acaba sendo, uma grande discussão, porque muitos apontam que o Alienista é um conto por ele ser curto, por ele não ter tantos personagens, por ele ser mais direto, enquanto outros críticos literários apontam o Alienista como um exemplo de novela. Por quê, meus lindos? Porque ele acaba sendo mais longo do que o que nós consideramos como sendo um conto. Então, por isso que existe esse debate. Quem acredita que é um conto fala o seguinte: é óbvio que não é uma novela, porque não é tão extenso, não tem uma narrativa tão extensa. E quem acredita que o Alienista é uma novela fala o seguinte: é óbvio que não é um conto, porque ele é bem maior do que seria considerado como sendo uma estrutura de um conto. Tá bom? Então isso é importante vocês saberem. Não existe uma definição, que seja consagrada ali na literatura. Existem críticos literários que apontam para um caminho, existem outros críticos literários que apontam para outro caminho, tá bom? Em relação à obra, nós podemos sim definir que ela fez parte do realismo, então ela possui características realistas. O que seriam características realistas? Meus lindos, o realismo é uma escola literária que vocês vão se aprofundar, vocês vão aprender, tá bom? Fiquem tranquilos, fiquem despreocupados, que nós vamos falar bastante sobre o realismo. Mas neste momento, o que importa para vocês? Importa vocês entenderem que essa escola literária do realismo, ela desejava fazer o quê? Mostrar o que estava acontecendo na realidade, mostrar a hipocrisia humana, fazer denúncias sociais, propor a reflexão. Então o realismo, gente, é uma escola literária, muito importante, que fez, com que muitas pessoas repensassem seu modo de ver o mundo, de viver o mundo, enfim. O realismo é aquela escola literária que vai cutucar, que vai apertar a ferida e mostrar para a sociedade. Tá vendo essa ferida aberta aqui? É isso, isso e aquilo. Além disso, o realismo, vai mostrar ali com muita exatidão, e com muita realidade, as injustiças, os problemas que as pessoas possuem, vai falar, vai denunciar, vai mostrar toda essa hipocrisia que nós vivemos, tá bom? Então por isso que a obra O Alienista acaba se enquadrando no realismo, porque ela tem essas características, ela vai falar sobre a realidade. E que realidade é essa que o Alienista fala, A realidade que o Alienista fala é a respeito do uso de hospícios, dos hospícios que tinham ali no século XIX. Inclusive, em 1852, nós tivemos aqui no Brasil o nosso primeiro hospício, o hospício de Pedro II, que foi ali no Rio de Janeiro. Então, Machado de Assis estava vendo de perto esses hospícios, Ele via as pessoas dizendo: isso é normal, isso é anormal, colocando as pessoas ali nesses manicômios, que era um lugar desumano, eram lugares desumanos. E depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. E esses hospícios, eram lugares, pessoal, que eram lugares para insanidade, para as pessoas que não tinham sanidade mental. Mas que pessoas eram essas? As pessoas que eles não queriam que fizesse parte da sociedade. Então, por isso, nesses hospícios, nós vemos a presença, de muitas garotas de programa, de muitas pessoas que contestavam políticos, ou seja, que eram contrários às ideias da época, muitas pessoas que contestavam algum padrão social. Então essas pessoas eram vistas como sendo alienados mentais. Olha só, alienista é quem cuida dos alienados mentais.
alienados mentais? Essas pessoas que eles consideravam que deveriam estar fora da sociedade. Algumas delas realmente tinham algum distúrbio mental, algumas delas possuíam algum problema na sanidade, precisariam de ajuda, precisariam de auxílio, mas isso não acontecia com a maioria delas não. A maioria eram essas pessoas que eu retratei para vocês, eram pessoas, por exemplo, mulheres adúlteras, né, que os maridos diziam que elas sofriam de algum distúrbio, de algum problema psíquico, e aí elas iam para esses, né, locais, né, para esses hospícios, e isso era muito... Gente, vocês não têm ideia das condições que esses lugares possuíam, do que eles faziam. Existem muitos relatos de mulheres que sofreram abusos sexuais nesses lugares, né? Pessoas que viviam com os ratos, água suja que davam para essas pessoas, enfim, faziam testes, faziam como se fossem cobaias humanas. Então o Machado de Assis, ele vai retratar em Um Alienista exatamente essa percepção. Ele vai fazer uma grande reflexão. O que é ser normal? Alguém consegue definir o que é ser normal? Né? Então, ele vai trabalhar muito essa reflexão, principalmente com a figura do Simão Bacamarte, que é um médico estudado, né? Um alienista, ou seja, ele cuida dessas pessoas que têm problemas mentais, que são alienados, que estão fora da realidade. Né? Quando eu falo para você, nossa, como você é alienado, ou seja, como você não sabe da realidade, como você vive num mundo tão distante. Né? Então, por isso, que o Machado de Assis vai propor realmente uma grande reflexão, porque essa figura, ou seja, o Simão Bacamarte, que é um alienista consagrado, e aí ele chega aqui no Brasil, na nossa terra, para trabalhar, né, como médico geral ali, para gerenciar mesmo várias pesquisas nesse hospício chamado Hospício Casa Verde. Ele vai acabar fazendo muitos testes e ele que vai falar o que é ser normal, o que não é ser normal, né? Então é muito interessante, é muito bacana a provocação que o Machado de Assis faz a respeito do que é considerado como sendo normal. Como que nós podemos definir a normalidade? Né? Então são questões que realmente deixam a gente curioso, né? Afinal, quem disse que ela não é normal? Quem disse que ele não é normal? Né? Então eu gosto muito porque eu sou do time que acredito que o alienista seja um conto, mas muitas pessoas, a maioria dos pesquisadores, né, apontam ali como sendo uma novela, mas eu ainda falo, né, que o alienista é um exemplo de conto, por conta da sua estrutura mesmo, né? Porque eu acho que não entra ali nesse gênero tão grande que é a novela. A novela é muito mais extensa, né? E o alienista é bem mais curtinho. Então eu acho que, né, se refere mais por conta disso. Então por isso que eu falo conto, mas você pode falar novela sem problema nenhum. Então o conto alienista, meus lindos, ele acaba fazendo essa provocação. Afinal, nós estamos falando do realismo, nós estamos falando de uma época em que qualquer um ali poderia ir para um hospício, qualquer um poderia ser colocado ali como louco, como louca, né? Então é muito interessante a gente fazer essas reflexões. E aí, meus lindos, eu vou pedir para que vocês leiam com bastante atenção, eu vou pedir para que vocês realmente façam muitas reflexões, porque foi isso que o Machadão propôs. Vamos pensar, vamos cutucar a ferida, vamos falar sobre normalidade, vamos falar sobre o que está acontecendo nesses hospícios, né? Então ele propõe vários debates. E aí, meus lindos, o que eu trouxe pra gente, né, pra corroborar mesmo com a nossa aula, pra gente se aprofundar neste tema, né? Eu trouxe a Elizabeth, que é uma grande figura. Ela foi lá, nossa, eu vou mostrar um vídeo que vai falar muito bem sobre ela, mas só para dar um leve spoiler, ela foi uma mulher que teve muita coragem. Ela não era do Brasil, tá? Ela era dos Estados Unidos e ela realmente, numa sociedade machista que ela viveu, ela realmente bateu de frente, ela fingiu estar louca para escrever uma notícia, para ver o que acontecia nesses hospícios, porque muitas pessoas falavam, né, que esses hospícios eram desumanos. Então ela resolveu ir com os próprios olhos. Aliás,
ela resolveu sentir na pele o que esses hospícios realmente eram. E ela demonstrou com muita exatidão e com muita tristeza tudo o que acontecia nesses hospícios. No hospício específico que ela ficou, né, depois que ela voltou, depois que ela saiu desse hospício, ela acabou assinando com um pseudônimo, ou seja, ela criou um nome, ela inventou um nome, exatamente porque ela tinha medo, né, gente? Medo das pessoas virem atrás dela, medo do que as pessoas poderiam fazer com a integridade física dela. Então, por isso que ela acabou assinando como Nelly, tá bom? Por isso que vocês depois vão jogar no Google e vocês vão ver que a Nelly realmente é um marco. Tem até um filme que eu vou compartilhar com vocês, tá? É um filme forte, afinal nós estamos falando de hospício. Imagina uma pessoa em sã consciência indo voluntariamente a um hospício, né, para ver todas as atrocidades, todos os absurdos que aconteciam nesse hospício, né? Então por isso que é muito forte. Tudo que nós falamos sobre a Nelly é muito forte. Afinal, ela não está falando de contos de fadas, de viviam felizes para sempre, etc. Ela está falando de abusos sexuais, ela está falando de higiene, a falta de higiene que tinham nesses lugares, as torturas que aconteciam nesses lugares. Então é isso que o Machadão vai realmente balançar a estrutura da época e fazer as pessoas pensarem, refletirem, tá bom? Então eu espero que vocês tenham sentido vontade de conhecer o alienista, conhecer esse médico que cuidava dos alienados mentais, das pessoas que tinham problemas mentais, e ele que dizia quem tinha problema mental e quem não tinha. Só ele tinha consciência, só ele era normal, né? Leiam que vocês vão saber. Tá bom, lindos? Agora voltem para a sala que nós vamos continuar falando sobre a Nelly.